nosso papo de hoje é sobre o privilégio do maternar. E, gente, nós mães sabemos o quanto a maternidade, ela é, ao mesmo tempo que ela é transformadora, ela é magnífica, ela é um pouco inexplicável, né? Porque é difícil, se você nunca viveu essa experiência, é difícil até de compreender. Mas ao mesmo tempo que ela é grandiosa, ela também é muito desafiadora, né? Ser mãe é desafiador. Ser mãe é viver experiências que até então você jamais havia vivenciado. É você aprender coisas que você só consegue aprender no maternar. E os nossos filhos, eles estão aí, né? O tempo todo nos desafiando, o tempo todo nos ensinando coisas que até então nós achávamos que eram verdades absolutas, mas que muitas vezes com eles nós aprendemos que não, que há muito a se aprender, que há muito a se mudar, que muitas vezes há muito em nós que precisa ser mudado, que até então nós nem tínhamos muitas vezes se dado conta. E na maternidade nós vivemos fases e fases, né? Com eles vem a fase da adaptação ali no comecinho, que para mim, no meu caso em específico, foi um desafio. Foi tudo muito novo e é tudo muito novo, principalmente para uma mãe de primeira viagem, que é o meu caso. Você acaba tendo que aprender com a criança. É como diz aquela frase: no momento em que nasce um bebê, nasce também uma mamãe. E é bem assim mesmo. E aí, quando nós nos vemos com aquele bebezinho no colo, há momentos que bate o desespero, há momentos que você se pergunta assim: meu Deus, o que eu faço? Há outros momentos que você olha e diz: meu Deus, como que eu vou sobreviver a esse turbilhão de coisas, de emoções, de sensações? E ao mesmo tempo você vê aquela criança crescer e você vai tendo ali um retorno de toda aquela entrega, de todo aquele sacrifício, em cada sorrisinho, em cada gargalhada, em cada engatinhada. E ali você vai criando, desenvolvendo aquele prazer do maternar, vai crescendo em você. E para nós mamães hoje, manter, sustentar isso dentro de nós é que é o grande desafio. Principalmente para nós mamães que somos multitarefas, estudamos, trabalhamos, exercemos ministério, temos que cuidar da casa e tem que cuidar do filho. E muitas vezes, no meio dessa correria, sem perceber, nós vamos perdendo essa sensibilidade, esse prazer, essa pureza que a gente desenvolve no maternar ali no momento do pós-parto, ali nos primeiros meses do bebê. Porque uma vez que você sai da licença maternidade, de repente você tem que voltar ali para a sua rotina de trabalho, de obrigações, de tarefas, e de repente, você, sem perceber, você vai meio que perdendo aquela sensibilidade que você desenvolveu no pós-parto, né? Naquele finalzinho de gravidez, durante a gravidez, finalzinho de gravidez, ali no pós-parto. E muitas vezes nós vamos sendo atropeladas pelos afazeres, pelas obrigações, pelas cobranças, pelas pressões. E quando você vê, o bebê já fez 1 ano, já fez 2 anos, já fez 3 anos. E por mais que você tenha consciência de que você deu o seu melhor, muitas vezes a sensação é de que você perdeu algo. A sensação é de que você não aproveitou tanto quanto você gostaria. Eu acho que toda mãe que tem essa realidade de trabalhar fora, essa realidade de ser multitarefas, essa realidade de exercer uma vida lá fora enquanto você ainda está aprendendo a ser mãe, enquanto você ainda está ensinando um bebezinho como se adaptar a esse mundo. Então eu acho que esse sentimento eu acho que é meio que um sentimento de perda, de não ter aproveitado tanto quanto gostaria, é um sentimento que muitas de nós, mamães multitarefas, carregamos. Mas a verdade é que nós podemos mudar isso, por mais que muitas vezes nós tenhamos perdido um pouco o feeling ali no meio do processo, no meio da correria, no decorrer da caminhada. Eu acho que você ter esse despertar e você trabalhar para que não continue assim, é onde está a diferença, sabe? É você enxergar que, peraí, eu tô correndo demais. Eu tô correndo demais e essa correria tá atropelando o meu prazer no maternar. E aí,
essa correria tá me tornar uma pessoa tão acelerada que aquela leveza, aquele desaceleramento do maternar, de você estar ali com o bebê e você estar ali na sua tranquilidade, acaba sendo atropelado. Mas o fato é que nós podemos mudar isso a partir do momento que nós tomamos essa consciência. Peraí, eu preciso pesar melhor as coisas, talvez eu precise me permitir desacelerar mais. Porque até esse aceleramento pode muitas vezes acabar nos prejudicando enquanto mães no desenvolvimento da nossa criança e pode acabar também prejudicando a nossa criança, porque muitas vezes a criança ela pode estar sofrendo com mazelas que são só coisas do teu dia a dia, do teu trabalho. Oi, filha? Eu ir pra igreja. Nós já vamos pra igreja, já, tá? Não tá começando. Ainda não tá começando, daqui a pouco a gente vai, tá bom? Não começou o culto ainda. Então, o que acontece é que muitas vezes nós, no meio desse aceleramento, esse aceleramento acaba nos deixando estressadas a ponto de muitas vezes permitir que isso afete os nossos filhos sem nem mesmo nós percebermos. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu estava tão acelerada, e foi bem numa fase crítica da Ada, né? Que era aquela fase em que eles estão desenvolvendo ali o seu emocional, então vem a fase das birras. Muitas vezes não é porque eles querem, muitas vezes não é porque eles querem, é algo que faz parte do desenvolvimento. Então acontecia muitas vezes dela ter crises terríveis, assim, de gritar, sabe? Enfim. Então eu me vi numa situação muitas vezes em que eu não sabia como lidar. Só que o problema não era não saber como lidar. O problema era que muitas vezes eu estava tão sobrecarregada de estresse, de tantas outras coisas, que eu acabava agindo de uma forma que não deveria com ela. Tipo, gritando às vezes desnecessariamente, chamando a atenção sem necessidade. Então, essa pressão que vem sobre nós mães, que somos multitarefas, se nós não formos vigilantes, acaba afetando o nosso relacionamento com os nossos filhos, acaba afetando consequentemente o desenvolvimento deles, acaba afetando consequentemente aquele prazer que a gente tinha no maternar. Pode acabar se tornando um peso se nós não soubermos balancear. E o maternar é algo incrível, é um amor que você não consegue medir, é um amor que você não consegue explicar. É um amor incondicional, você não pensa duas vezes para protegê-lo, você não pensa duas vezes se você vê um carro vindo na direção do seu filho e a única saída for você empurrar ele e esse carro chocar em você, você não pensa duas vezes antes de fazer isso. Então, é um amor inexplicável. Mas se nós não estivermos firmadas em Deus, que é quem nos sustenta, que é quem nos renova, que é quem nos restaura, nós não vamos conseguir aproveitar isso da melhor forma. Nós não vamos conseguir ter o prazer que nós devemos ter na maternidade. Viver cada momento, viver cada fase, viver cada ciclo, cada fase do crescimento, as primeiras palavras, os primeiros passinhos, o primeiro dia na escola, o desenvolvimento na escola. Então isso requer de nós uma demanda diária e eu não estou aqui querendo dizer para você que isso é fácil, porque eu, por experiência própria, sei que não é. Ser multitarefas e conseguir conciliar isso com o prazer do maternar não é tarefa fácil, mas é a realidade de muitas mães hoje, se não a maioria. Então, se nós não estivermos firmadas no nosso Deus, que é quem nos renova e nos dá a estrutura que nós precisamos para suportar a pressão do trabalho, dos estudos, do ministério, das outras coisas, dos afazeres de casa e de tantas outras coisas, com o prazer do maternar, essa maternidade ela vai acabar se tornando algo sem a importância que deveria ter para nós. E o maternar é uma dádiva. Ter um filho é uma dádiva, acompanhar o crescimento da nossa criança é uma dádiva, ver aquele bebê se tornar uma criança é uma dádiva. E você poder olhar para aquela criança e dizer, poxa, aquele bebezinho se foi, agora é uma criança. Mas eu posso olhar e dizer, não, mas eu aproveitei da melhor forma que eu pude cada momento, cada fase, cada ciclo. E isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Ser mãe é um privilégio, gerar é um privilégio.
E nesse vídeo eu quero homenagear todas as mamães multitarefas. Nós, mamães multitarefas, que com excelência conseguimos exercer o nosso maternar, mesmo com a pressão diária do trabalho, dos afazeres, mesmo com a pressão diária de tantas outras demandas que muitas vezes são exigidas de nós. Mesmo assim, nós estamos lá, dando o nosso melhor para os nossos filhos. E isso não por nosso mérito tão somente, mas porque cremos e buscamos e exercemos uma intimidade com um Deus que nos sustenta, que nos restaura, que nos levanta, que é quem nos renova. E que a Ele seja dado todo o mérito. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos restaura. É Ele quem nos faz despertar quando nós estamos trilhando ali um caminho que não é o caminho ideal. Esse despertar para perceber que estamos permitindo que o prazer no maternar seja atropelado pelas muitas demandas que são impostas para nós, é o Espírito de Deus quem nos dá. É Ele quem... Meu Deus. O que é isso, filha? Tá fazendo? Então é Ele quem nos desperta. Olha, desperta enquanto ainda está cedo, ainda dá tempo. Você tem uma dádiva, você tem um presente. É Ele quem nos faz olhar para o nosso filho e ver uma dádiva, ao invés muitas vezes de um peso no final de um dia de trabalho estressante. E você olha para aquela pia de louça, você olha para aquela máquina cheia de roupa para lavar. E é Ele quem nos faz despertar a tempo de salvar os nossos filhos, a tempo de salvar o emocional dos nossos filhos. Porque até nessas brechas o diabo entra. Até nessas brechas o diabo entra e acaba muitas vezes roubando de nós um dos maiores prazeres, que é o prazer de ser mãe. Não estou falando de tão somente ser mãe, mas o prazer de ser mãe. Depois de um dia exaustivo de trabalho, mesmo com todo o teu cansaço, todo o teu estresse, olhar para o teu filho e encontrar prazer, ao invés de uma obrigação, ao invés de um peso. Então, que esse prazer do maternar não fique para trás, que esse prazer do maternar não adormeça, que esse prazer do maternar não morra, que possamos permanecer firmes em Jesus, que possamos permanecer firmes no nosso Deus, que é quem nos sustenta, nos renova, nos restaura, nos dá a capacidade de ter prazer no maternar, mesmo diante de muitas vezes, muitas demandas, muitas pelejas, mas Ele está sempre lá nos sustentando. Então que essa graça seja sobre mim, que essa graça permaneça sendo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua maternidade. Não é fácil, mas quando temos um Deus que nos sustenta, nos renova, nos restaura, e quando priorizamos o relacionamento com Ele, Ele nos dá essa energia, essa força extra, essa recarga que nós precisamos para sobreviver a cada dia. E não só sobreviver, como viver e aproveitar e usufruir e ter prazer. Então que esse prazer continue e que o maternar não seja jamais um peso, mas que o maternar continue sendo visto como uma dádiva e que possamos continuar, apesar do passar dos anos, dos meses, dos anos, que esse maternar possa continuar sendo um prazer para nós, que possamos olhar para os nossos filhos e lembrar de quando não os tínhamos, que possamos olhar para os nossos filhos e lembrar de o quanto nós queríamos ter eles e não podíamos, e um dia o Senhor nos deu, então que possamos olhar e dizer: Senhor, eu te agradeço. E que mesmo quando nós errarmos com Ele, que possamos ter essa consciência de acertar, de corrigir e de mudar comportamentos que enxergamos e que localizamos que não são legais para nós, que não são legais para o desenvolvimento deles, e que esse exercício seja feito ali diariamente. E que assim possamos criar filhos saudáveis emocionalmente, mentalmente, felizes. E que possamos também olhar lá na frente e poder dizer: poxa, eu vivi o maternar em sua totalidade. Eu vivi o maternar, eu usufruí do maternar em sua totalidade. Eu usufruí.
Eu não só passei por ele, eu usufruí do maternal. E isso, com certeza, é um grande prazer e privilégio.